Olá pessoal, satisfação ter vocês aqui mais uma videoaula, Dr. Bruno falando, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e nessa videoaula de hoje, aproveitando as eleições que vão acontecer esse ano, período muito importante, vão ter eleições municipais em todo o país, em todo o território nacional, então eu quero estar aqui sanando muitas dúvidas aqui nessa videoaula a respeito de, dúvidas que as pessoas têm sobre voto facultativo, sobre quem pode estar se alistando, se essa pessoa ela fica obrigada a votar ou não, se ela tem que comparecer nas urnas lá em outubro, nas eleições municipais. Então fique aqui comigo até o final dessa videoaula, que essa e muitas outras dúvidas serão sanadas, pessoal. Mas primeiramente eu peço para que você, se você verdadeiramente gostar dessa videoaula, não se esqueça de deixar o teu like. O teu like ajuda muito a fortalecer aqui o meu trabalho, a fazer com que essa videoaula chegue a cada vez mais novas pessoas e também ajuda a fortalecer aqui o meu trabalho. E se você está chegando hoje aqui de paraquedas no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu convido você a estar se inscrevendo e a ativar o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai perder nenhum conteúdo aqui do meu canal. Dito isso, pessoal, vamos direto ao assunto, porque aqui vocês já me conhecem, não tem enrolação, vou direto ao ponto. Então vamos lá, pessoal, eu vou estar aqui lendo alguns artigos com vocês, tá? Artigos esses presentes na Constituição Federal de 88, e com base nisso, a gente lê isso aqui e vai debatendo, eu vou falando tudo aquilo, o que a lei quis dizer, tudo aquilo que está representado na Constituição Federal. Primeiramente, o que nós temos que ter em mente, pessoal? Que aqui no país existe a chamada capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. E existe uma grande diferença entre elas. Por quê? A capacidade eleitoral ativa diz respeito à pessoa poder votar, tá? E a capacidade eleitoral passiva, ela diz respeito à capacidade que a pessoa tem de poder se candidatar a um cargo político, ou seja, de poder receber votos. Então, será que são todos que têm capacidade eleitoral ativa? Será que são todos que têm capacidade eleitoral passiva? É isso que nós vamos observar aqui, de acordo com as regras do texto constitucional, tá? Começando pelo voto facultativo. Em que hipóteses em que uma pessoa ela não é obrigada a votar, tá? Vamos ver aqui essas hipóteses. Olha só o que nos informa a Constituição. O alistamento eleitoral, tá? Ou seja, a pessoa tirar o título de eleitor e o voto, eles são facultativos para todos aqueles que forem maior de 16 anos e menor de 18 anos e todos aqueles que estão acima de 70 anos. Então, o menor de idade, doutor Bruno, o menor de idade, por exemplo, uma pessoa de 16 anos, ela pode tirar o título eleitoral? Pode. Então, o menor de 16 anos pode tirar o título eleitoral, o menor de 17 anos pode tirar um título eleitoral? Pode. Ele fica obrigado a votar? Ainda não. Mas se ele quiser, ele pode votar. Então, nesse caso aí, o voto é facultativo. Ele não fica obrigado a votar. Porque o voto aqui no Brasil, como regra, é obrigatório. Então, se você não for votar, você tem que justificar o porquê que você não votou, ou então vai ter que pagar uma multa, algo do tipo. Mas se um menor de idade, alguém de 16, 17 anos, que já tem o título eleitoral, mas que ele não apareceu para votar, ele não vai precisar nem pagar multa e nem justificar por absolutamente nada. E o mesmo se aplica a todos aqueles maiores de 70 anos de idade. Vai votar só se quiser. Ah, não apareceu para votar? Não se preocupa, não vai ter que pagar multa, não vai precisar justificar nem nada do tipo, tá? Uma pergunta bastante pertinente também que existe nesse ponto. Um menor de 15 anos, ele pode tirar título eleitoral? Pode, se naquele ano de eleição ele vier a completar 16 anos. Então, ele tem 15,
mas vai completar 16 até o momento lá das eleições. Então, ele pode estar tirando esse título eleitoral? Também pode, tá? Então, espero que tenha ficado bem de fácil assimilação esse aspecto do voto facultativo. Maior de 16 e menor de 18, ele pode votar se ele quiser. Se não votar, não acontece absolutamente nada. O mesmo se aplica ao maior de 70 anos. Agora, capacidade eleitoral ativa e passiva. Onde isso está presente, doutor Bruno? Isso está presente lá no artigo 14 da Constituição Federal de 88, que eu vou estar aqui também lendo com vocês esse trecho da Constituição. Vamos lá, pessoal. Olha só, o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal diz respeito à inelegibilidade, ou seja, quem não tem capacidade eleitoral passiva, quem não pode receber votos, quem não pode se candidatar para um cargo político. Então, essas pessoas que estão aqui, elas não vão poder se candidatar, por exemplo, para prefeito, não vai poder se candidatar para vereador, para deputado, para nenhum cargo político. Que pessoas são essas, doutor Bruno? Que estão elencadas no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. São os estrangeiros, tá? Então, um estrangeiro, ele não pode se candidatar para nenhum cargo político, tá? Um estrangeiro não pode, e também todos aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, que são chamados de conscritos. Então, os conscritos são aqueles jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório, eles também não podem se candidatar a nenhum cargo político, tá? E o mesmo se aplica aos analfabetos. Então, o analfabeto, é interessante estar destacando aqui que o analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa, ou seja, ele pode sim estar votando. O analfabeto, ele tem o direito de votar. Isso está presente lá nesse mesmo artigo 14, tá? Parágrafo 4º, porque ele diz que o analfabeto, ele não pode se candidatar, ou seja, o analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa de poder comparecer às urnas, de poder manifestar lá o direito de voto dele, de votar em quem ele quiser, mas ele não pode estar se candidatando. Então, ele não pode se candidatar para vereador, ele não pode se candidatar para prefeito, para governador, para senador, para presidente, nenhum cargo político ele pode estar se candidatando, tá? Então, o conscrito, o estrangeiro, ele não tem nem capacidade eleitoral ativa e nem capacidade eleitoral passiva. Por quê? Porque ele não pode nem votar e nem estar recebendo votos, ele não pode se candidatar. Agora, o analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa, porque ele pode comparecer às urnas, ele pode votar, mas ele não pode se candidatar. E, claro, é importante também estar ressaltando que a partir do momento que esse analfabetismo ele cessar, a partir do momento que a pessoa ela deixar de ser analfabeta, que ela comprovar que ela já aprendeu a ler, a escrever, que ela já tem capacidade disso, é claro que ela também vai ter o direito de poder se candidatar também para qualquer cargo político. Então, isso é algo, não é algo duradouro. A partir do momento que ela comprovar que ela já sabe ler e escrever, aquilo ali cessa e os direitos dela vão se ampliar cada vez mais. Então, pessoal, uma videoaula muito importante em razão das eleições que vão acontecer esse ano, daqui a alguns meses, em outubro, e é muito importante você estar ciente sobre esses assuntos. Ficou ainda alguma dúvida, alguma parte aqui dessa videoaula que você ainda não entendeu? Pô, então fique à vontade, deixa aqui embaixo nos comentários, eu leio tudo, respondo tudo, fiquem à vontade, tá, pessoal? Mais uma vez, eu só convido vocês a darem o seu like, se vocês gostaram dessa videoaula, porque o like ajuda a fortalecer demais aqui o meu trabalho e ajuda a fortalecer aqui o meu canal. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de sempre e nos vemos na nossa próxima videoaula recheada de informações e atualizações. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.